Lembrando que a minha motivação é te ajudar a trabalhar para que a sua igreja seja mais pura, não à luz das minhas opiniões, à luz das opiniões dos reformadores, da patrística, que são opiniões embasadas nas Escrituras. Então, se você identifica algumas dessas coisas na sua igreja local, não significa que ela não seja uma igreja verdadeira, não significa que ela seja uma sinagoga de Satanás, mas significa que talvez ela esteja muito longe de saúde. E ao invés de criticá-la, você deveria trabalhar isso aqui no seu coração e pensar: como é que eu posso servir minha igreja local? Nós vivemos a geração mais ansiosa e depressiva da história. Apesar dos muitos avanços da psicologia, da psiquiatria, da ciência como um todo, nós temos visto que, apesar de muito importantes, elas não são suficientes. Isso porque Cristo é o cabeça de todas as coisas para a igreja. E Cristo é suficiente. Nenhuma outra sabedoria conseguirá fazer o que só a mente de Cristo é capaz de fazer. Durante muito tempo, por receio, por medo, a igreja se silenciou diante do problema do sofrimento mental, os transtornos mentais. Mas onde a igreja se cala, o mundo grita e impõe padrões distorcidos. E apesar de todos os avanços, nenhum tipo de conhecimento humano vai preencher o vazio da alma humana. Por isso, chegou o momento de construirmos um novo modelo de saúde mental, onde Cristo é o fundamento, onde a base, o cabeça é Cristo, porque saúde mental é a mente de Cristo. E não haverá saúde plena sem Cristo como cabeça. Nós vamos formar terapeutas e conselheiros divinamente preparados, capazes de unir fé e ciência para acolher, atender, aconselhar e trabalhar não apenas profissionalmente como terapeutas, mas como conselheiros dentro da sua comunidade local. Uma formação completa que vai incluir psicologia, teologia, espiritualidade e a prática clínica, além de oferecer para você estágio supervisionado pela nossa equipe para que você se sinta confiante, sem medo de exercer o propósito e o chamado de Deus para a sua vida. Nossa formação é para terapeutas, conselheiros, para líderes, para pastores, para pessoas que querem mergulhar no conhecimento da alma e querem sim cooperar com o que Deus está fazendo na nossa geração, levando cura, saúde, e cura, saúde é ser como Jesus. A nossa formação é para todo cristão que é comprometido com a causa do Evangelho, com a saúde, com a cura, com a saúde mental que Cristo quer nos oferecer. Terapeutas, conselheiros, psicólogos, pastores, líderes, para você que quer mergulhar dentro do conhecimento da alma humana, que quer ser um investigador da alma, um médico de almas, que quer cooperar com o que Deus está fazendo na nossa geração. Chegou a hora, forme-se conosco, integrando fé e ciência. Vem fazer parte da nossa missão, a missão divinamente, vem ser um instrumento de cura em um mundo em crise, mostrando ao mundo que saúde mental é a mente de Cristo. Um modelo de saúde em que Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo, a cura é a nossa missão. Chegou a hora é agora, eu espero você. Graça e paz, meus irmãos, muito bom estar com vocês aqui. De fato, é sempre um privilégio estar aqui em Bragança, servindo, e agora pela primeira vez no Divinamente. Obrigado pelo convite, Dr. Jonatas. Cheguei literalmente agora, estava num contexto que é muito pertinente, doutor, com o que está sendo tratado aqui, numa reunião com 60 pastores de várias partes do Brasil, da fraternidade de igrejas que nós supervisionamos e servindo, falando exatamente sobre a necessidade de saúde, sanidade e santidade na Igreja de Cristo. Inclusive, uma das nossas temáticas ao longo deste fim de semana foi
a necessidade de pastores com um coração saudável, porque se estamos falando sobre a necessidade de igrejas saudáveis, precisamos começar com pastores saudáveis. E tivemos um tempo extremamente maravilhoso. Mas para partirmos diretamente para aquilo que é a proposta de eu estar aqui, eu gostaria de ler um texto das Escrituras com você. Então você que está acompanhando com as Escrituras em mão, com seus cadernos de anotações ou blocos de notas, abra em Efésios capítulo 5, nós vamos ler os versos 25, 26 e 27. Carta de Paulo aos Efésios, versos 25, 26 e 27. A palavra de Deus nos diz o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito algum. Gostaria de orar. Sei que desde o início temos colocado esse tempo de conferência diante do Senhor, mas eu quero especificamente orar pela iluminação deste texto bíblico. Senhor, louvamos o seu nome uma vez mais, erguemos o nome de Cristo Jesus acima de qualquer outro nome. Nós estamos aqui como meros servos e instrumentos do seu soberano propósito. Eu quero te pedir que você, por intermédio do Espírito, alcance agora mesmo cada irmão e irmã em várias partes do Brasil e fora que estão nos acompanhando e que ainda irão acompanhar o conteúdo produzido nesse dia. Os irmãos que já falaram antes de mim, os que falarão após mim, sejam cheios do seu Espírito. Quero te pedir que você nos presenteie com o espírito de sabedoria e revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Oro, Pai, para que tudo aquilo que nós compartilharmos aqui seja para a glória do Teu nome, pelos interesses do Seu Filho, por meio do Seu Espírito e para avanço do Evangelho no mundo todo. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito singular, particularmente eu tenho um apreço pela carta de Paulo aos Efésios, do conhecimento do Dr. Jonatas e toda a família de Zuscope. Se for buscar nos canais aí e nos anais da história, quantas vezes eu já usei Efésios para ensinar, são de fato muitas, e eu sigo ainda maravilhado com o conteúdo dessa que, nas palavras de Martyn Lloyd-Jones, é a mais mística de todas as cartas de Paulo. Realmente é uma carta muito rica. E alguns costumam dizer que Efésios é o evangelho da igreja. Ou seja, o tema central da carta poderia ser chamada de um mistério de Cristo, que é a igreja. A carta trata da natureza, vida e vocação da igreja. Mas, particularmente, eu quero entrar bem dentro do tema proposto. Fiquei muito honrado e acho muito pertinente conversarmos sobre isso. Primeiro, rompendo com o dualismo, tem sido um esforço do Dr. Jonatas e daqueles que são parte da equipe, de entendermos. Eu até considerei começar o texto por outro caminho, a minha reflexão, mas vou manter aqui. Mas Paulo diz a Timóteo: cuida-te de ti mesmo e da doutrina. Então, demonstrando que não há dualismo entre as duas realidades, né? Uma mente saudável, uma doutrina saudável produz uma igreja santa, saudável e sadia. Voltando ao ponto, Efésios 5, Paulo está trazendo algumas instruções a respeito da nova sociedade, o tipo de gente que é fruto do Evangelho. Poderíamos dizer que do capítulo 1 ao 3 ele apresentou o Evangelho e os capítulos 4, 5 e 6 da carta aos Efésios falam das implicações do Evangelho. E no capítulo 5 ele está falando do Evangelho produzindo um novo tipo de matrimônio. E quando nós estamos convencidos que o assunto dele é a relação marital, e também Paulo insere algo notório no texto. Ele diz: maridos, amem as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É como se ele perdesse de vista o assunto e ele segue na nova reflexão dizendo: para a santificá-la, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra.
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Esse é o tema que eu quero destacar. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo está falando de algo mais alto, mais sublime do que a relação marital. Paulo está falando a respeito da relação entre Cristo e a igreja. Ele termina o capítulo 5 dizendo que este é um grande mistério. Não vou desdobrar esse assunto agora, porque não é do nosso interesse, mas Paulo tem em mente Cristo e a igreja numa relação preparada desde a eternidade passada, num tempo onde o tempo, como conhecemos, tampouco era contado. Mas eu quero destacar o seguinte: há muitos anos atrás, após uma frustração que eu tive com o ambiente religioso, que eu considerava igreja, eu li o texto de Efésios 5 e a expressão igreja gloriosa, ela saltou aos meus olhos. E então eu assentei no coração que eu gostaria, procuraria, me empenharia em encontrar a igreja gloriosa. E eu então olhei as marcas distintivas dessa igreja, sem mancha, mácula, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, e saí numa jornada, isso tem mais de 20 anos atrás, para encontrar a tal igreja gloriosa. E aí, à medida que eu chegava em diferentes congregações, eu percebi que nenhuma se adequava à igreja gloriosa. E eu dizia, meu Deus, onde está essa igreja? E até que, num determinado momento, eu desisti. Eu literalmente desisti da igreja, né? Que tolice, imaturidade. Havia a verdade no meu coração, mas eu era imaturo. E eu disse, Senhor, eu digo que eu fiz uma oração tão tola, eu disse, Senhor, talvez eu precise dizer uma coisa para você que vai te chatear um pouco. Se olha, mas aqui desse lado da eternidade não deu certo, sua obra não deu certo. Não tem nenhuma igreja que é como a igreja descrita em Efésios 5. E ao longo de algum tempo, infelizmente, eu acreditei nisso. Me privei da comunhão da igreja, me tornei aquilo que a gente chama de desigrejado. Ainda que eu sempre amasse a igreja de Jesus, eu não podia encontrar aquela expressão. Graças a Deus, o Senhor foi iluminando meu entendimento e foi me conduzindo segundo a sua soberania. Isso já fazem mais de 20 e poucos anos. E eu realmente gosto de ser o cara conhecido como o cara que ama a igreja. A mensagem que o doutor mencionou em 2017 na Bíblica da Paz é o sermão mais conhecido meu. Onde eu vou no mundo, Jonatas, alguém me diz, eu ouvi um sermão teu que tocou minha vida e mudou ela. Eu disse, eu já sei, feliz pela igreja. Aí eu digo, nem eu gosto tanto desse sermão, já pregaria ele diferente, já são quase 10 anos desse sermão, mas realmente eu pude compartilhar meu coração, e eu acho que muito mais do que isso, o coração do Senhor para com a igreja. Voltando-se ao ponto, eu quero tentar cooperar com o que está sendo construído aqui, no sentido de auxiliar você a identificar o que é uma igreja. Em um sentido, elevar os padrões, mas em outro sentido, talvez, baixar um pouco a régua, um equilíbrio saudável para que nós possamos, então, desfrutar da experiência na igreja local. E esse não é um trabalho difícil. Na verdade, nós temos deixado de lado as Escrituras e toda a longa tradição da igreja, que nos é muito útil para isso. Então, eu quero tentar deixar alguns princípios, conversando com vocês, em cima desse texto bíblico, de o que são marcas de uma igreja saudável. Como distinguir uma igreja verdadeira. Esse não é um tema meu, esse é um tema que percorre os 2000 anos da história da igreja. Para começarmos, logo na era patrística, naqueles que são os discípulos diretos dos apóstolos, houve a necessidade de identificar o que era uma igreja verdadeira e o que não era uma igreja verdadeira, ou seja, igreja verdadeira versus igreja falsa. Então, se cunhou 4 marcas que permanecem ao longo de toda a história cristã. Foi compreendido, à luz das Escrituras, pelos pais da igreja, que a igreja tinha 4 marcas, 4 distintivos. Ela é una, santa, católica e apostólica. Eu não vou desdobrar essas marcas, mas eu quero encorajá-lo a procurar estudar o tema, porque elas são muito pertinentes. A igreja é una, o povo de Deus é um, ou seja, a igreja não é um fenômeno social demográfico. Nós não somos fruto de afinidades.
A igreja não é uma comunidade de interesses. Nós não nos reunimos porque temos as mesmas opções políticas partidárias, porque torcemos para o mesmo clube. É uma pena, eu gostaria que todos os cristãos torcessem para o Paraná Clube, o meu time que está precisando de ajuda, inclusive. Mas não é assim. Nós não nos unimos porque nós somos da mesma raça, mesma cor de pele. Nós somos diferentes em todos os sentidos. A igreja é una porque ela é uma comunidade sobrenatural. Na verdade, uma outra maneira de dizer isso é dizer que a igreja é pneumodinâmica, ou seja, ela é gerada, reunida, capacitada e enviada pelo Espírito Santo. Que eu já me adiantei num tema que eu só vou mencionar, sem entrar também muito a fundo nele, porque eu quero ser bem objetivo nessa tarefa de ajudá-los a identificar uma igreja saudável, não numa postura, quero já fazer um alerta, não numa postura de consumidor, mas numa postura de alguém que vai edificar a igreja, vai somar para que a igreja local que você pertence, ela se torne uma igreja mais pura. Então, basicamente, após esse período da patrística, que definiram que a igreja é una, santa, católica e apostólica, muito se passou e a igreja acabou sofrendo um processo de aculturação, ou seja, ela foi assimilando a cultura das diferentes épocas. Até que nós temos o advento da Reforma Protestante no século XVI. Então já corremos aqui 1.600 anos em 30 segundos de fala. E no século XVI, os reformadores, eles cunharam 3 marcas, que na verdade não são novas marcas, que não substituem essas 4 primeiras, mas que traduzem melhor para o período da Reforma Protestante. Eu costumo dizer que essas marcas, elas sempre elas respondem ao espírito do tempo. Elas respondem ao zeitgeist. A igreja está lidando com o quê em uma estação? Essas marcas distintivas servem para nos ajudar a entender como a igreja responde, como ela se mantém como comunidade contracultural, como ela se mantém como um tipo de comunidade alternativa às outras comunidades secularizadas. E aí os reformadores cunharam, então, 3 marcas de uma igreja saudável, que são pregação fiel das Escrituras, administração correta das ordenanças, ceia e batismo e aplicação da disciplina eclesiástica. Basicamente, essa é a estrutura que eu quero relembrar com vocês. Há um documento chamado a Confissão de Fé de Westminster, de 1643, que explica, várias outras coisas necessárias pós-reforma protestante, mas o que essas marcas têm como objetivo, e é o que eu quero já estabelecer aqui. Primeiro, essas marcas não necessariamente servem para mostrar se uma igreja é falsa ou verdadeira, ainda que elas sirvam para. Mas normalmente os reformadores pensavam em igrejas mais saudáveis e igrejas menos saudáveis, Dr. Jonas. E por isso corrobora muito com o que estamos pensando aqui. Ou seja, vamos medir a saúde de uma igreja local na medida em que ela se aproxima ou se distancia dessas 3 marcas. Pregação fiel das Escrituras, administração correta das ordenanças, aplicação da disciplina eclesiástica. O Catecismo de Westminster diz o seguinte: as igrejas mais ou menos puras estão sujeitas à mistura e ao erro. Toda igreja está sujeita a isso. Algumas têm se degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, e sim, sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Lembrando, as marcas servem para que nós possamos identificar quão próximos de saúde e sanidade espiritual estamos, ou quão distante nós estamos disso. Voltando ao texto bíblico, a essa expressão maravilhosa, igreja gloriosa, ao longo dos anos eu aprendi o que eu não pude perceber na primeira vez que me deparei com o texto de Efésios, que a igreja que está descrita em Efésios 5 é o que nós chamamos de igreja invisível. De novo, quando tratamos dos grandes catecismos,
A igreja é dividida com dois elementos, igreja invisível e igreja visível. O que é a igreja invisível? A igreja invisível é a soma de todos aqueles que estão em Cristo em todas as eras. Quer no Senhor, no reino dos céus agora, quer vivos em algum canto da terra. Isso é a igreja invisível, ou seja, ela é conhecida exclusivamente e unicamente pelo Cristo. O Cristo sabe os que são dele. A igreja invisível, ela é categorizada como universal, ou seja, ela diz respeito a todos aqueles que pertencem ao Senhor. Então, a igreja invisível é universal e gloriosa. A igreja em Efésios 5, descrita como gloriosa, é uma referência à igreja invisível em sua plenitude. Por isso eu não encontrava nenhuma igreja sem mancha, mácula, ruga ou qualquer coisa semelhante, porém santa e irrepreensível, porque simplesmente deste lado da eternidade não existe. Inclusive, como pastor, desenvolvi a habilidade de dizer, se você está procurando uma igreja como a de Efésios 5, e você encontrar, não entre lá, porque no momento que você entrar lá, ela vai deixar de ser santa e perfeita, porque você vai comprometê-la. Então, o ponto aqui central é, a igreja invisível, universal e gloriosa, ela manifesta-se em igrejas visíveis, locais e problemáticas. Esse é o ponto central, Dr. Jonatas, e eu vou repetir, porque é isso que eu quero que você acomode no seu coração da minha exposição bíblica. A igreja invisível, universal e gloriosa manifesta-se em igrejas visíveis, locais e problemáticas. E a minha discussão, nos próximos minutos, é: que tipo de problema justifica eu deixar uma igreja local? Ou que tipo de problema é suficiente para eu afirmar que uma igreja deixou de ser igreja e se tornou sinagoga de Satanás? Porque, com a graça de Deus, eu tenho pregado o evangelho no Brasil e nas nações, como é o caso de toda a equipe do Jesuscope, a gente tem servido muitos irmãos, mencionei para você, estava agora reunido com 60 pastores de todas as partes do Brasil. A gente conhece de igreja, a gente conhece de diferentes formas, de diferentes tradições, nós sabemos desse tema, e eu estou envolvido com a minha vida, com a minha família, por completo, de alma e corpo, no serviço da igreja. Quero até dizer isso, antes de qualquer coisa. Envolver-se com a edificação da igreja é envolver-se com a principal obra de Deus na presente era. Cristo afirmou, eu edificarei a minha igreja. E uma vez que essa igreja ainda não é a gloriosa, segue-se que eu posso afirmar categoricamente à luz das Escrituras que Jesus está fazendo exatamente uma coisa agora, edificando a sua igreja. E envolver-se com a edificação da igreja é um rico privilégio, é um santíssimo privilégio. Acabei de vir de uma conferência, como já mencionei, fui convidado pelo Dr. Jonatas, segunda-feira, permitindo ao Senhor, vou para uma missão nos Estados Unidos, muito trabalho, mas assim, ó, de bate pronto, eu disse, eu quero, Jonatas. Nós não combinamos nada, nós não tratamos, é um privilégio servir o corpo de Cristo. Eu quero gastar a minha vida servindo o corpo de Cristo. Então, o que eu não quero com esse sermão é te dar munição para você machucar aqueles que são do Senhor. Não faça isso. Não faça isso. Que é a menção que o Dr. Jonatas disse, que em 2017 eu dizia no sermão, as pessoas, a igreja me feriu, a igreja me machucou, a igreja abusou de mim. A igreja, não. Você teve experiências ruins com falsos líderes, com organizações religiosas, com empresas familiares religiosas, não com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é outra coisa. Então, nossa reflexão parte daqui. Voltando ao ponto, essas marcas servem para nós identificarmos igrejas mais ou menos puras, na medida que elas estão mais próximas ou mais distantes dessas três marcas distintivas, ok?
O que eu quero dizer é que hoje está muito fácil criticar a igreja. Ah, eu vou sair da igreja. É a igreja isso, a igreja aquilo, a igreja aquele outro. Né? A gente não entende o valor que a igreja tem. O texto diz que Cristo se entregou por ela. Como a gente vai ficar falando da esposa do Cordeiro sem temor? Isso é um erro grave e um risco que nós nos colocamos. Já de antemão, porque eu vou voltar nisso nas conclusões, permitindo o Senhor, biblicamente falando, isso aqui talvez frustre bastante gente, Dr. Jonatas. Biblicamente falando, existem duas formas de deixar uma igreja à luz do Novo Testamento. Primeira forma, envio. Segunda forma, excomunhão. De acordo com o Novo Testamento, só há duas formas de se deixar uma igreja local. Envio. A sua igreja te comissiona para uma missão específica, te abençoa, te equipa e te apoia, te enviando. Ou você é excomungado da comunhão porque permanece em pecado impenitente. De acordo com o Novo Testamento, qualquer outra forma de sair de uma igreja local é extraordinária. Pode ter, pastor? Pode. Você pode viajar, mudar de cidade, melhor dizendo. Você pode mudar de país. Então você vai deixar sua igreja local e vai unir-se a outra igreja local em outro estado, em outro país. Você pode ter talvez algum problema relativo à saúde, você congregava numa igreja muito distante e um problema... Ok, a gente entende, mas via de regra, eu quero repetir, o Novo Testamento prevê duas formas de sair de uma igreja local, envio ou excomunhão. Então nós precisamos ser mais zelosos antes de pensarmos que uma igreja deixou de ser igreja e tornou-se sinagoga de Satanás. Quero ainda acrescentar um conselho extremamente amoroso, com muito cuidado a vocês. Calem a boca de vocês quando diz respeito à Igreja de Cristo na internet. Cuidado com essa prática, doutor, de ficar dizendo isso, dizendo aquilo em página de fofoca. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Não entra nesse caminho. Não entra nesse caminho. Dito isto, relembrando esse conselho amoroso, com carinho, né? Coisa assim. Dito isso, pregação fiel das Escrituras, administração correta das ordenanças, aplicação da disciplina eclesiástica. Vou mostrar como a gente pode ver isso. Lembrando que a Reforma Protestante, que estabelece essas marcas, ela trabalha exaustivamente em três aspectos específicos. Doutrina, adoração e governo. O foco dos reformadores é resgatar as Escrituras como centro da vida da igreja. Ok? Os reformadores trabalharam, melhor dizendo, amplamente na adoração. O que é o culto? Que é o principal ajuntamento da igreja. O que é o culto público, o ajuntamento solene? E, por fim, o governo da igreja, se opondo àquela estrutura papal. Então, eles chegam ao acordo que, biblicamente, a igreja é governada por um colegiado de presbíteros, o que a gente chama de presbitério. Então, doutrina, adoração e governo foram as pautas que os apóstolos também, mas depois deles, os reformadores trabalharam. Então, estude esses temas. Eu não vou gastar tempo com eles, nem tenho esse tempo, mas estude. Entenda o que é a doutrina sadia, o que é a ortodoxia, quais são as bases elementares da fé cristã. Estude qual é o objetivo do culto público, como Deus deseja ser adorado. Algumas pessoas tendem a dizer, para mim, sempre que eu ensino a respeito dessas verdades, que essa coisa de ficar pensando em jeito de fazer culto, em liturgia, tudo isso não serve de nada porque não tem base bíblica, etc. Coisa e tal. Meu irmão, presta atenção. Se Deus não leva em conta a maneira com a qual o adoramos, por que ele rejeitou Caim? Por que ele fulminou Nadab e Abiú? Por que ele partiu ao meio Uzá? Porque ele feriu de lepra o rei Ezequias e porque ele matou Ananias e Safira quando foram dar uma oferta. Porque ele se importa com a maneira com a qual o adoramos, ou seja, são nos termos de Deus. Por isso os reformadores levavam o assunto do culto público a sério. Doutrina, adoração e governo da igreja. Como eu gostaria, mas precisaríamos de mais uma conferência para a gente trabalhar esses três temas. Para a gente ter bem claro, uma pergunta vai nos ajudar a entender para onde a gente está indo. Terminada a nossa introdução. A pergunta é, qual é o alvo máximo da igreja?
Para que a igreja existe? E essa pergunta é extremamente pertinente de ser feita. Por quê? Se nós não conseguimos responder biblicamente a essa questão, provavelmente nós vamos começar a edificar igrejas que vão se afastando paulatinamente dessas marcas distintivas de saúde. Por exemplo, a coisa que mais a gente usa como argumento para o alvo máximo da igreja, pode soar estranho para alguns de vocês, e que não é, e que nos leva a começar a adotar outras práticas não bíblicas, é que o alvo máximo da igreja é crescimento. Tanto é que nós julgamos tudo no mundo presente a partir de números. Isso é numerolatria. Então a gente pensa, qual é o alvo principal da igreja? O alvo principal da igreja é crescer. O alvo principal da igreja é aumentar. Então nós começamos a pensar, tudo que serve para atrair pessoas deve ser adotado. Por isso, pastores correm de norte a sul, de leste a oeste, de um país para o outro, quando eles escutam, olha, aquela igreja está com 20 mil membros, ele desenvolveu uma prática lá que fez certo, que deu certo e virou uma multidão. Lá vai todo mundo pagar para fazer conferência, para ouvir lá o pastor dizer como é que ele saiu de 20 para 20 mil. E aí a gente começa a se afastar daquilo que as escrituras prevêem. Então, é muito importante nós entendermos que cada novo modelo que aparece precisa ser submetido ao crivo da palavra de Deus. A grande alegação de todos esses movimentos de reforma é de supostamente serem a melhor forma de alcançar sua geração. Porém, o alvo principal da igreja, respondendo à pergunta, não é crescimento, é a glória de Deus. E nós deveríamos colocar isso como um pilar que ele é intocável. Nós não estamos desesperadamente fazendo qualquer coisa para que haja crescimento. Nós estamos desesperadamente focados em que a nossa vida e a nossa comunidade glorifique a Deus. Isso é extremamente importante. Um autor que eu quero recomendar, inclusive escreve um livro de muita fácil leitura e tem tantos outros materiais ótimos, chama Mark Dever, um pastor norte-americano. Ele escreveu um livro chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Anota aí e procura. Nem tem aqui no Disuscope, eu acho, não estou oferecendo nada para vocês, não. Procura esse livro que vai te ajudar. Neste livreto, Mark Dever diz o seguinte, as igrejas precisam começar novamente a medir o sucesso, não em termos de número, mas em termos de fidelidade às Escrituras. Então, o grande ponto nosso é, o sucesso não é medido pelo crescimento numérico, o sucesso é medido pela saúde da igreja. E a saúde da igreja é determinada por quanto ela é fiel à palavra de Deus. Isso precisa ser resgatado. Aí, ao invés de nós colocarmos primeira marca distintiva dos reformadores, pregação fiel das Escrituras, como base, nós nos tornamos pragmáticos. E o pragmatismo é uma visão de mundo que basicamente afirma o seguinte, se funciona, use. Dá certo, então use. A questão que eu estou levantando é, dar certo para quem? O que é certo? O que modela a sua cosmovisão? Porque a gente não questiona quais são os nossos pressupostos, ok? E por mais que seja importante pregar o evangelho, isso é a missão da igreja. Mas a missão da igreja é pregar o evangelho para que Deus, por intermédio do seu Espírito, reúna o seu povo e esse povo viva para a glória do seu nome. Então, o mais importante é a glória de Deus, porque nós podemos estar numa comunidade de 20 ou 30 pessoas, sendo fiéis ao Senhor, agradando ao Senhor e glorificando o seu nome, e ser para sempre uma comunidade de 30 pessoas. E tá ótimo, tá tudo bem. Se a gente glorificar a Deus, tá tudo bem. Eu costumo dizer que há muitas igrejas que são pequenas justamente porque são fiéis. É porque não se dobram ao pragmatismo. Então, a grande questão é, o que realmente é sucesso? Em Mateus 16, verso 26, Jesus diz, que proveito o homem tem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma?
A gente perde de vista os ensinamentos de Cristo e nos dobramos à filosofia desse tempo. Não, nós queremos ser práticos, nós queremos ter resultados. Querido, a praticidade bíblica é definida como praticidade a longo prazo, ou seja, ações que levam em conta o juízo final. Não, nós temos que ter urgência. Tem um tipo de evangelismo que parece que Jesus está perdendo, Jonatas. 48 do segundo tempo, Jesus está perdendo. Se não for todo mundo para a área, o goleiro, igual o Alisson foi, nosso amigo, quando ele fez o gol de cabeça. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu nem vou dizer, isso é maniqueísmo, não vou nem explicar agora. A luta do bem e do mal. E se a gente não fizer alguma coisa, o que será de Jesus? Pelo amor de Deus, voltemos às Escrituras. Então, o conflito real que existe entre cristianismo prático, porque cristãos querem ser práticos. Praticidade não é o mesmo que pragmatismo. Então, o conflito real entre cristianismo prático e pragmatismo secular é o conflito entre o certo e o conveniente. Quando nós deixamos a marca distintiva de pregar fielmente as Escrituras e nos tornamos pragmáticos em busca de resultado, nós comprometemos o alvo máximo da igreja, que é a glória de Deus e não o crescimento. E é importante lembrar outra coisa verdadeira, aqui nesse tema. O único método de crescimento de igreja reconhecido pelo Novo Testamento é a pregação do Evangelho. O resto é técnicas de mercado. Não servem. Não servem. Eu vou repetir. O único método de crescimento de igreja reconhecido pelo Novo Testamento é a pregação do Evangelho. Como é que uma igreja cresce? Por intermédio da pregação do Evangelho. E aí a gente precisa se lembrar o seguinte: o Evangelho é pregado por duas razões: para salvação e condenação dos ouvintes. Então alguém pode estar sendo fiel pregando o Evangelho e Deus condenando quem deve ser condenado. Ponto final, tranquilo. E a igreja numericamente não cresce, mas ela é fiel ao Senhor. Então precisamos relembrar dessas coisas. Um outro mal da nossa época, para irmos avançando na nossa reflexão, primeiro é o pragmatismo. E aí começamos então a usar todo tipo de subterfúgio para crescer. Mas precisamos nos lembrar que o alvo máximo da igreja é a glória de Deus e não o crescimento, e que, terceira e última vez, o único método de crescimento reconhecido pelo Novo Testamento é a pregação do Evangelho. Se cresceu de outra forma, não foi Deus que deu o crescimento. E se você atrai pessoas usando métodos não bíblicos, você vai ter que sustentá-las com métodos não bíblicos. E aí por isso que está cheio de pastor com burnout, com crise, porque não dá conta mesmo. Segundo problema é que nós adotamos uma perspectiva existencialista do mundo. Lógico que o existencialismo é uma corrente filosófica bem abrangente, que não é o nosso objetivo agora, mas basicamente se resume ao seguinte: nós nos tornamos um tipo de gente, e aí eu não vou tentar entrar muito na área porque é a área do doutor, mas nós nos tornamos um tipo de gente viciado em dopamina, viciado em experiência. Eu li o livro Nação Dopamina, realmente mexeu comigo as informações daquela psiquiatra. A gente vive atrás de estímulo sensorial. E a igreja percebeu isso. E ela está completamente voltada a esse tipo de coisa. Então, estes movimentos emergentes de igreja têm uma extraordinária capacidade de se adaptar e abraçar os aspectos da cultura pós-moderna. Justamente os que mais precisavam ser confrontados com a verdade do Evangelho. A gente está vivendo de dose de dopamina em dose de dopamina. Não é à toa que o TikTok é a rede social que mais bomba, porque são vídeos curtos, desconectados de narrativa, não estão dizendo nada para nós, mas estimulam todo o nosso corpo. E a dopamina em si não é um problema. A gente, poxa, né? Eu amo futebol. Isso é uma coisa que leva minha dopamina lá em cima é ver meu time jogar. Também joga para baixo também, né? O time não tá tão bem assim. Mas, enfim, esse não é o problema. Mas aí a gente começa, por exemplo, a procurar igrejas locais onde, ao invés de o culto e a adoração pública ser modelada pelos padrões de Deus, ser litúrgica no sentido de que a nossa mente também é informada na medida que o nosso coração naturalmente é aquecido e atraído pelo Senhor, a gente foca na experiência.
Então agora, poxa, os pastores estão preocupados em comprar painel de LED. Eu sempre falo isso, acho muito engraçado que a galera acha que eu estou demonizando o painel de LED. Não, gente. Mas os pastores começaram a assumir preocupações que não servem de nada, que não valem de nada para a igreja. E eles não focam no que deveria ser focado. Então, para nossa reflexão, nossa geração tem supervalorizado o espontâneo, a experiência e o sensorial. Essa postura tem nos feito rejeitar qualquer tipo de ordem litúrgica de culto. E tudo isso em prol do experience. Já ouviram essa expressão por aí, né, gente? Ouçam isso. Por anos aprendemos que a espiritualidade de um culto é medida por sua espontaneidade, pelo grau de comoção e pelo número de participantes. Começamos a medir a saúde do culto público, a espiritualidade do culto público pelo grau de espontaneidade, pelo grau de comoção e pelo número de participantes. Nós nos perdemos por completo. De novo, naturalmente, nós não estamos negando que somos seres sensoriais. Deus nos deu uma alma para amá-lo com toda a nossa força, alma e entendimento. Então existe uma medida ótima na espontaneidade, existe algo que é saudável quando trata de comoção, e não tem problema nenhum de ser uma igreja numericamente grande. Não significa que toda igreja numericamente grande comprometeu alguma coisa no caminho. De maneira nenhuma, seria tolice afirmar isso. Significa que a gente inverteu a ordem. Então nós precisamos voltar a entender o papel das pedagogias. Você sabe que existe uma discussão, né, no campo filosófico, o que o homem é? Então, pessoas como Karl Marx disseram que o homem é homus econômicos, ou seja, ele orbita em torno da economia. Já outros disseram outras verdades sobre o homem. As escrituras basicamente dizem que o homem é homus litúrgicos, ou seja, o homem é um adorador por natureza. O que ele faz é adoração por intermédio de liturgia. Eu e você carecemos de pedagogia, de repetição. Por isso que as escrituras são cheias de repetição. Mas hoje em dia, a gente não valoriza mais um culto bem ordenado, onde nós entendemos a narrativa da redenção, né? O culto conta a história de Deus, criação, queda, redenção, consumação, com hinos cristocêntricos, com exposição bíblica das escrituras, ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. A gente quer, na verdade, ver só o pau quebrar toda hora, é gritaria, arrupio. O culto foi forte, irmão. Gente, pelo amor de Deus. A nossa mente não é informada em nada. É dopamina, a gente chama de desvivamento. O que é dopamina, gente? De novo, a dopamina não é um problema em si. Daí se criou um tipo de movimento que é chamado de igreja seeker sensitive. Tenho falado disso há bastante tempo, porque tenho aprendido com outros irmãos antes de mim que estão explicando sobre isso. Basicamente, passou-se a se pensar igreja que se adequa àquilo que as pessoas estão buscando. A gente está pensando igreja assim. Ou seja, o que é seeker sensitive? São igrejas sensíveis ao que as pessoas buscam. E aí as igrejas começam a trabalhar para se amoldarem aos anseios. Gente, que absurdo! Como a gente chegou nesse lugar? Dos ímpios. Existe uma igreja nos Estados Unidos, você pode procurar na internet, eu não vou dizer o nome dela, tá? Que ela se tornou uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Recentemente teve um escândalo terrível. Infelizmente, não tem alegria nenhuma nisso. Mas que eles se tornaram uma das maiores igrejas do mundo e dos Estados Unidos, porque antes de iniciarem a igreja, eles fizeram um trabalho de campo, onde eles foram de porta em porta perguntando para as pessoas da região o que elas gostariam de encontrar em uma igreja. O que você gostaria de ter numa igreja? Vamos falar, eu queria ter lá um playground que fosse igual a Disney para os meus filhos. Então, tá bom, playground padrão Disney. Eu gostaria de um estacionamento gigantesco que tivesse área coberta para que eu não tome chuva. Vamos lá, estacionamento. Eu gostaria de um painel de LED. Enfim, eles construíram a igreja a gosto do freguês. Seeker sensitive, ou seja, sensível ao que busca. E aí, algumas definições disso, que eu quero ler rapidamente para nós. Isso aqui é de um artigo do reverendo Emílio Garófalo Neto, falando sobre esse movimento emergente de igreja seeker sensitive, o que eu chamo de church. Olha só,
Reverendo Emílio diz o seguinte, são 3 citações um tanto longas, preste atenção que a gente está caminhando para as nossas conclusões. Esse movimento deixa de lado distintivos teológicos e doutrinas potencialmente ofensivas. Temendo que o evangelho estivesse se tornando irrelevante neste mundo moderno, decidiram oferecer uma igreja em que o visitante fosse tratado como um consumidor de produtos ou um espectador de grandes produções midiáticas, tratado como um cliente que sempre tem razão. Afinal, ele está acostumado a ser paparicado nos supermercados, a ser bem tratado nos teatros, a ter um enorme cardápio de opções em toda a esfera da vida. Reverendo Emílio continua. O pensamento era, que tal criar uma igreja onde se apresente um ambiente não ameaçador, onde o visitante sinta-se livre de pressões e tudo seja feito para agradá-lo? Bem-vindo à igreja sensível ao que busca, onde os adoradores são como consumidores num shopping center ou num grande festival de música. E como isso se dá na prática, meus irmãos? Para começar, um diferente tipo de pastor passa a ser buscado. Não importa mais tanto conhecer as Escrituras. Não se busca alguém que conheça a doutrina profundamente, que seja bom no cuidado das ovelhas e tenha a vida marcada pela maturidade cristã, mas alguém com boa capacidade de gerenciamento, carismático e vigoroso. Ou seja, o maior investimento desse tipo de igreja não é mais em discipulado e em teologia, mas em aparência e comunicação. Basicamente, isso resume esse tipo de pensamento de igreja sensível ao freguês. Então, isso começou de um erro doutrinário fundamental. Esse tipo de liderança começou a pensar que os ímpios não estão mais vindo à igreja porque a igreja se tornou desinteressante. Porque essa coisa de um culto ordenado, com canções bíblicas, com as escrituras sendo pregadas, com o coração sendo aquecido naturalmente, com espaço para louvor, lógico, com comunhão, isso não está tão legal. As pessoas já não se sentem mais atraídas. Vamos pensar em acrescentar algo, aí elas virão. Só que o erro fundamental é que o movimento Seeker Sensitive age como se os incrédulos estivessem desesperadamente buscando a Deus, mas a igreja não fosse atrativa. O que é errado é que, de acordo com as Escrituras, não há quem busque a Deus. Não é verdade que as pessoas não estão vindo à igreja porque a igreja não é mais atrativa. É porque elas estão mortas em delitos e pecados, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 1. É porque não há quem busque a Deus, de acordo com Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12. É porque quando alguém busca a Deus, de acordo com as Escrituras, é porque Deus o alcançou com o seu Espírito, mediante a pregação do Evangelho, e o ressuscitou para uma nova vida. Então, os cultos dominicais se tornaram essencialmente só oportunidade para evangelização e numa mentalidade que vale tudo. E aí nós temos o quê? Nós temos, então, empresas religiosas, que inclusive são muito rentáveis. Mas isso, na verdade, é um erro. E por último, pragmatismo, existencialismo, um outro, terceiro e último problema que nós temos, que é uma antítese às marcas distintivas de uma igreja saudável, é o misticismo, é a busca pelo ponto de contato. Então, esse tipo de cristão está sempre atrás de pontos de contato com o sobrenatural. E particularmente no Brasil, essa conduta resulta em muito do sincretismo religioso. Então, uma coisa estranha que a gente pensa assim, poxa, mas não tem um óleozinho aí ungido? Eu sei que isso pode chatear algumas pessoas, mas eu preciso dizer, só há uma única prescrição no Novo Testamento para o uso de óleos, na oração por enfermos. E há quem discuta se a exegese correta do texto bíblico não seria que o óleo tinha valor terapêutico e médico.
Existe uma possibilidade que o texto bíblico esteja dizendo o que era hábito de usar óleo, como na parábola do bom samaritano, para cura de determinadas enfermidades. Mas ainda que não seja, só teria oportunidade de ser com cura física e oração dos presbíteros. Mas a gente gosta de um patuazinho evangélico, gente. A gente gosta de um chofarzinho, de uma bandeirinha de Israel para deixar o ambiente mais espiritual. Eu sei que chatei alguns de vocês, como eu disse, eu amo a nação, eu sei, mas, gente, isso demonstra que a gente está sempre atrás de um ponto de contato com o sobrenatural, com o poder de Deus. Precisa sempre um algo a mais. E esse é o problema. O problema, por exemplo, encontrado nas igrejas da Galácia, era o outro evangelho que Paulo denuncia, e o outro evangelho é Cristo e mais alguma coisa. A gente sempre quer um chaveirinho a mais, um patuazinho evangélico a mais, uma macumbinha gospel a mais. Gente, as escrituras dizem em Romanos 1,16 que o evangelho é o poder de Deus. Então, o ponto de contato com o poder de Deus é o evangelho. Mas a gente quer sempre alguma coisa a mais, a gente vai se tornando um povo esquisito, brega, cheio de prática estranha. Isso é um misticismo. E lógico, ele tem outras faces horríveis. E aí a gente fica se expondo com todo respeito, lembrando que a minha motivação é te ajudar a trabalhar para que a sua igreja seja mais pura, não à luz das minhas opiniões, à luz das opiniões dos reformadores, da patrística, que são opiniões embasadas nas escrituras. Então, se você identifica algumas dessas coisas na sua igreja local, não significa que ela não seja uma igreja verdadeira, não significa que ela seja uma sinagoga de Satanás, mas significa que talvez ela esteja muito longe de saúde. E ao invés de criticá-la, você deveria trabalhar isso aqui no seu coração e pensar, como é que eu posso servir minha igreja local? Como é que eu posso tentar aproximar meus irmãos da verdade na medida que eu mesmo me aproximo dela? Então, de novo, e para as nossas conclusões, a minha questão aqui não é municiar você com mais argumentos para continuar ferindo e ofendendo seus pastores, ou os pastores alheios, ou a sua igreja local, ou outras igrejas locais. Não, é que você consiga identificar o que é uma igreja bíblica. E quanto próximo ela está ou não de saúde, e responda qual pode ser sua contribuição em tudo isso. Mas que também você seja zeloso ao perceber pragmatismo, existencialismo, misticismo, e você procure servir e ensinar os irmãos que isso não tem relação com as práticas neotestamentárias. Ok? Então, para nossa conclusão, eu quero destacar algo. A igreja contemporânea necessita não de descobrir outro método novo, e sim de redescobrir as marcas que caracterizam uma igreja saudável, que cresça para a glória de Deus. Precisamos edificar igrejas que são conscientemente distintas da nossa cultura. Precisamos de igreja cujo principal indicador de sucesso não seja resultados evidentes, e sim fidelidade bíblica perseverante. Para nossa conclusão, a segunda marca que eles destacavam era a administração correta das ordenanças, ceia e batismo. A terceira, disciplina eclesiástica. Uma depende da outra. Por quê? Processos mais sérios de membresia entenderiam que o batismo é o rito de entrada na aliança. Quando alguém desce as águas do batismo, ele está dizendo que morreu e foi sepultado com Cristo e ressuscitou para a novidade de vida, como Romanos 6. Então, por meio do batismo bem administrado, nós membramos em uma igreja local e demonstramos que pertencemos a Cristo e à comunidade da aliança. Batismo, rito de entrada. Ceia, rito de permanência. O que a ceia está dizendo? Ela está falando que nós permanecemos em Jesus. Ela está atestando a nossa saúde espiritual. Então, se nós aplicássemos essas verdades, que haveria muito mais conversa sobre isso na nossa eclesiologia, nós iríamos percebendo como vamos crescer em saúde. Por isso que eu disse, por exemplo, as formas de sair de uma igreja, envio ou excomunhão. Excomunhão é ser privado da comunhão, ou seja, ser privado da ceia. Por quê? Porque alguém está em pecado deliberado. Então, Mateus 18, 1 Coríntios capítulo 5, nos orientam como lidar com esses casos. Mas nós abandonamos essas marcas como se nós tivéssemos ideias melhores
do que aquilo que as Escrituras nos ensinam, que os apóstolos ensinaram, que os pais da igreja ensinaram, que os reformadores ensinaram, nós chegamos agora e estamos dizendo, nós temos um jeito melhor de fazer a igreja. Isso é um grande equívoco, gente. E essa é a razão pela qual há muitas igrejas adoecidas. E por isso há muitas pessoas adoecidas, porque a igreja é uma comunidade formada por pessoas. Então, na medida que você recebe saúde espiritual por se voltar para a sã doutrina, sirva a sua igreja local, ajudando-a a se aproximar mais desses indicadores de saúde, para que a igreja cresça em santificação e em sanidade. E lembre-se, o que eu disse no começo e encerro. Deus é o mais interessado na edificação da Igreja de Cristo. O que me consola quando eu olho esse quadro, muitas vezes desafiador, nós que trabalhamos com plantação e revitalização de igrejas no Brasil e fora, por vezes eu sou tentado a achar, Senhor, parece que nós estamos remando contra a maré. O Espírito sempre me lembra que o Pai é mais interessado na edificação e na maturidade da igreja do que eu. E que eu posso seguir trabalhando e que isso o agrada e que Efésios 5 me garante que a igreja será gloriosa. Eu encerro dizendo que quando eu orei e disse, Senhor, não existe igreja sem mancha, mácula, ruga, qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Senhor, eu sinto lhe dizer, mas não deu certo. Você até teve uma boa intenção, você até sofreu, mas infelizmente não resultou na igreja que você esperava. O Senhor, pelo Espírito, me levou a entender o tamanho da tolice. Quando eu olho para a igreja e critico e a desprezo e fico sem esperança, ele disse, você então não acredita na suficiência do meu sacrifício? Eu disse, claro que eu acredito, porque se não acredito não serve para mim. Se não serve para mim, eu vou para o inferno. É uma conta simples. Falei, não, eu acredito. Seu sacrifício é suficiente. Ele diz, e o texto diz que a garantia que a igreja será gloriosa é que eu entreguei-me por ela. Então, o que garante que a igreja será santa, sadia, imaculada e gloriosa não são os nossos esforços, o nosso desempenho, a nossa própria sabedoria, as nossas opiniões, embora tudo isso possa ser e deva ser usado como instrumentos nas mãos do Senhor. O que garante que a igreja será gloriosa é o sacrifício vicário de Jesus. A boa nova do Evangelho, meu irmão e minha irmã, é que, ainda que olhemos para nós, porque a grande maioria que nos acompanha está em Cristo, eu sei disso. Ainda que olhemos para nós e vejamos as evidências da natureza adâmica, a luta constante e diária contra o pecado, nós temos uma certeza. Breve chegará o dia em que o nosso corpo mortal será revestido de incorruptibilidade e nós receberemos um corpo glorificado, como o nosso Cristo glorificado à destra de Deus Pai. Eu quero abençoá-los e encorajá-los com essa palavra no precioso nome de Jesus. Amém e amém.